Acho que é pela circunstância da partida, né? Você jogar, acho que pelo menos 70 minutos com um jogador a menos e pela condução da partida pela arbitragem, eu acho que é um ponto que a gente deve comemorar muito, né? A gente conseguiu segurar bem, mesmo com as decisões um pouco controversas da arbitragem, mas mostrou uma equipe com garra, com superação, não, querendo vender caro o resultado com inferioridade de jogadores. Eu penso que é um ponto muito importante. A gente lá na frente tenho certeza que vai comemorar esse ponto fora de casa com jogadores a menos. Rogério, deixa eu só explorar contigo um pouco mais as questões do Tá. jogo. Porque a expulsão influencia e ninguém tem dúvida com relação a isso. Mas antes, o Inter já estava passando por dificuldades, não sei se você concorda com isso ou não, e entra dentro dessa tua análise. Você entende que o Inter fez um bom jogo, um bom enfrentamento, até quando estava no 11 contra 11, e depois da expulsão, claro. Eu acho que a gente perdeu, a expulsão foi em que tempo? 30 minutos. Penso que até os 18 minutos a gente ainda estava procurando compreender ali e ajustar a forma e os encaixes de como o Cruzeiro veio, com a diferença que ela é muito importante na figura do Matheus, né, que muda assim drasticamente, mesmo que com o mesmo modelo, a flutuação dele saindo de dentro dos zagueiros, que gera uma sobra dupla na nossa linha e uma superioridade no meio campo, nos gerou alguma dificuldade, sim. E o Cruzeiro teve mais volume de posse, teve produção, mas não teve finalização que nos machucasse, digamos assim, né? Nos deu dificuldade pelo volume maior que teve a bola e os momentos que nós não conseguimos sair, devolvendo a bola para o Cruzeiro, sim. Eu acho que até os 18 minutos, a partir daí, quando a gente conseguiu ajustar a marcação, que foi como eles estavam com o Zé Ivaldo como um falso lateral e saindo com linha de 3, para equilibrar esse número de jogadores no meio, eu empurrei o Gabriel para dentro, né, e tirei um pouquinho o Bruno da linha para que ele pegasse a amplitude do Marlon. Né, a partir daí eu acho que a gente voltou de novo e penso que a gente teria até depois a partir daí até a expulsão a gente cresceria no jogo porque tinha encontrado o equilíbrio defensivo ali dentro desse ajuste que a gente fez a partir do momento, penso que até os 18, 20 minutos. Né, então foram 10 minutos, 12 até a expulsão que a gente equilibrou o jogo e aí sim estava começando a construir alguma coisa, né, dentro do campo do Cruzeiro. A partir da expulsão, né, infelizmente não há muito o que fazer. Né, eu optei por, imaginando, né, o Cruzeiro vindo com essa amplitude, explorar os lados do campo, abrir uma linha com 5, inicialmente com o Tabata, né, no lado para ajudar o Bruno, né, para não ter essa amplitude, eles não entrarem pelo lado. Uma linha com 3 à frente, não com 4, né, para a gente ainda ter alguém ainda para uma fuga de velocidade. Permitir que o zagueiro jogasse, especialmente do lado esquerdo, né, que estava começando a alçar as bolas a partir de meio corredor e com a nossa defesa bem estruturada. Né, para o segundo tempo, a mesma coisa, as trocas foram só físicas, né, pelo desgaste, manter a solidez defensiva. Eu acho que foi uma boa aula de como se defender bem com um a menos. Né, mas, verdade, até os 18 minutos a gente teve dificuldade, sobretudo pela diferença de postura, não só de postura, de posicionamento que o Matheus Pereira dá para o time do Cruzeiro. Né, diferente de você ter um centroavante que vai fazer pivô no meio de zagueiros, não sai dali, ter o Matheus que flutua muito, gera superioridade, gera uma dificuldade extra, né, que a gente teve que lidar e encontrar soluções a partir desse momento. Rogério, boa noite. Boa noite. Claro que a gente vê o impacto da expulsão, né, logo cedo no primeiro tempo, mas queria te perguntar mais sobre o ambiente de dentro do campo que a gente acaba não tendo fora, né? Porque são 2 cartões em 12 minutos, 2 cartões amarelos que acabam mudando um pouco a estratégia, até que você tira o jogador amarelado no intervalo. A gente viu jogadores do Inter reclamando bastante, né, de faltas, inversões. Você perdeu a dupla titular, por exemplo, né, para o jogo de domingo contra o Juventude. Mas queria te ouvir um pouquinho, porque você também reclamou bastante, você não tem muito esse perfil. O que mais incomodou nessa arbitragem hoje do Bruno Adel de Araújo e se isso pode ter impactado de alguma forma no mental dos jogadores, né, do juiz tirar um pouco? Por vezes impacta até positivamente, né, porque você percebe muitas vezes a injustiça dentro de campo e você
a partir dessa injustiça você se agiganta, né, para não permitir que a justiça leve o jogo a ser decidido pelos critérios, né, da arbitragem, né? Se é um árbitro jovem, a gente compreende, né? Esse árbitro apita há muitos anos no futebol. Eu já dei a entrevista algumas rodadas atrás, né, dizendo que eu não conseguia mais entender o critério da arbitragem brasileira, né? E afirmo novamente, né? Agora, eu costumo colocar na palestra, né, para falar um pouco da arbitragem, colocar um pouco da característica, um pouco do histórico, né? Este árbitro, ele está apitando o 11º jogo, ele tem número de cartões de 6.5, né? Ele não sabe controlar o jogo que não seja pela arma do cartão, né? Então, por isso que ele usa o cartão como única, exclusiva ferramenta para controlar o jogo, né? E tem árbitros com critérios completamente diferentes. O que a gente fica perdido não é com arbitragem, é com o critério. Se todos apitassem da mesma forma, a gente se adapta. A questão é que não se apita assim. E hoje ainda às 4h30 da tarde, a gente recebe da CBF um comunicado alterando as regras, algumas regras de conduta da competição. 3 horas antes do jogo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Falando das novas diretrizes, inclusive da forma de questionamento do capitão, né, como é que é ser interpretado. 3 horas do jogo. Isso não existe, gente. Por favor. Até sobre o capitão, tu orientou provavelmente a troca de capitães durante o jogo, né? Cada um levava amarelo, tu passava para o outro para não correr o risco de ser mais outro expulso, né? Não, a gente tem que se adaptar em cima do jogo. Mas, de novo, né, eu acho que falar da arbitragem é tirar também o mérito do nosso time, que foi muito aguerrido, que conseguiu se comportar com um jogador a menos, que conseguiu, para além da instabilidade que o árbitro gerou para todos os jogadores em campo, não foi só para os jogadores internacional. Quando os jogadores das duas equipes reclamam da arbitragem é porque tem uma coisa errada. Árbitro bom é aquele que ninguém nota em campo. E quando ele notar demais, ele quer fazer mais parte do espetáculo que os próprios jogadores. Roger, deixa eu te perguntar sobre 2 jogadores, por favor. E eu tenho certeza que você vai tentar fazer de tudo para recuperar esses atletas. Um é o Ener Valencia. A fase, quando não é boa, parece que as coisas elas não ajudam, né? Você coloca o Ener Valencia e no primeiro lance dele já pênalti para o adversário. E a outra situação, e aí como é que você trabalha isso? Porque o jogador sente, a gente está vendo que o Valencia está sentindo. Ele parece não estar feliz nesse momento, e eu até gostaria da tua análise sobre isso. E a outra é a situação do Vitão. Com a saída do uruguaio expulso hoje, o Roger, se abre uma porta para um retorno, quem sabe, definitivo do Vitão para ser titular novamente? Não, sem dúvida, para o próximo jogo, o Vitão vai estar apto em função da ausência dos 2 jogadores, né? Nós temos o Mercado e o Rogel suspenso pelo cartão. Claro que se abre a possibilidade, a partir daí, como eu falei, me perguntado justamente sobre o Vitão no último jogo, né? O Vitão se ausentou em função da sua saída, retornou, a estabilidade da zaga estava mantida, né? E eu comentei que escalando um time a gente faz diferentes tipos de gestão técnica, tática, física, gestão do grupo, gestão do ambiente. Né, e para aquele momento do retorno do Vitão, é importante que mantivesse, né, aquela dupla que atuou na sua ausência. Né. A partir desse momento, o Vitão se coloca na disputa de novo pela vaga titular. Né. Eu tenho jogadores que vêm respondendo bem, e o Vitão sempre quando entrou, e eu sei que ele tem o carinho de todos os atletas, ele trabalha. O Vitão foi atleta no Palmeiras, né, em 2018. Né. Então eu conheço há bastante tempo, sei da sua índole, sei da sua capacidade dentro de campo. Né. Como eu tenho falado, não tenho 11 só dentro de campo. A gente tem 30 jogadores para construir um grupo, né, vitorioso. Né, e agora, com a ausência, a oportunidade do Vitão mostrar, né, que pode ser titular dessa equipe tranquilamente. E o Valencia é exatamente isso que tu comentou. Quando a fase não é boa, né, a energia toda acaba conspirando contra o atleta. Mas, novamente, o critério da arbitragem, que a bola escorrega na canela e depois pega na mão, inúmeras vezes anteriores ela foi sinalizado como não mão. E aí o critério novamente foi alterado ao bel prazer da arbitragem de campo e do VAR. Né? Mas o Valencia vai se recuperar. Né? Ele, não diria que ele está triste dentro de campo, né? Mas ansioso.
né? Ele tem um bom relacionamento com o grupo inteiro, todo mundo está fazendo muito esforço para ajudá-lo e essa fase vai passar. Ele vai voltar a fazer seus gols, vai voltar a nos ajudar o mais breve possível. Roger, aproveitando sua presença, a gente tem um contato, né, uma vez por jogo. O Inter recebeu o Natan, né, como lateral direito já confirmado, está em vias de confirmar outros reforços, é a última semana da janela, né, fecha dia 2 de setembro. O Inter tem um jogo domingo contra o Juventude, mais uma vez. Queria a sua avaliação sobre esse reforço confirmado e se você está esperançoso de receber mais jogadores até o fim da semana. Esperançoso a gente sempre está, né? Enquanto a janela tiver minutos para acabar, a gente está sempre esperançoso, trabalhando para reforçar e ajudar o Internacional a ter sempre o grupo competitivo. O Natan é uma indicação, né, conjunta, né, de uma avaliação do departamento do clube, né, uma confirmação de um menino que tem uma base muito forte, um jogador que tem uma relação com a bola muito boa, né, eu costumo tentar chegar o mais próximo do jogador, do seu dia a dia, para pegar a informação. Eu consegui chegar bem próximo do seu dia a dia, com profissionais que trabalham ligado a ele, né, que quer muito estar aqui, né? É um jogador que dentro desse perfil que a gente está buscando evoluir, um jogador de boa estatura, né? Que tem na sua principal virtude um bom jogo ofensivo, mas jogou na Europa, evoluiu bastante a parte defensiva, jogou inclusive linha de 3 na Europa, o que o capacita para ter uma polivalência em outras funções, né? Vem para agregar muito, né? Já está se sentindo em casa e tão logo esteja à disposição, a gente pretende utilizá-lo, né? até em respeito ao Gomes, que está jogando improvisado, né? Que está atuando muito bem, e para que ele possa também disputar a posição, né, na sua, né, que é de volante. Obrigado, Roger. Valeu, gente. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, importante a gente fazer uma exaltação do que hoje foi demonstrado em campo hoje pelos nossos atletas, uma demonstração de superação em razão de tudo aquilo do contexto que o jogo se apresentou e a forma que os jogadores se colocaram diante dessa adversidade, que, como bem disse aqui o Roger, com caráter de injustiça, que isso provoca assim o desempenho, provoca na verdade uma sensação de injustiça e faz com que a gente saia desse jogo com esse sentimento de superação que poderia ser muito diferente se não tivesse, na nossa avaliação, uma intervenção, ou melhor, várias intervenções equivocadas do árbitro da partida de hoje. Mas, superada essa questão, o que a gente nos preocupa demais com o futebol brasileiro, em especial com a arbitragem, a gente já vem falando algumas vezes que isso acaba depreciando o produto futebol brasileiro e está batido, rebatido, discutido perante a CBF. Em todos os momentos que a gente vai discutir questão de arbitragem, a gente visita, justifica, faz reclamações formais e as coisas não andam. E a gente bate exatamente na função do critério. Se não fosse só o jogo de hoje, se não fosse só a ausência de critério de hoje, para nossa surpresa, por volta das 16 horas hoje, ainda nós, nos momentos ali pré-jogo, se deslocando já, se organizando para vir para o estádio, nós recebemos uma normativa, surpreendentemente, da FIFA, que vem ratificada, encaminhada pela CBF, dando conta de alteração de regras do campeonato, dizendo que somente o capitão do time poderia se reportar ao juiz em eventual reclamação. Pois bem, naquele momento nós ainda tínhamos tempo de falar com os jogadores e explicar essa situação, mas foi rapidamente, sem conseguir avaliar todos os aspectos interpretativos que poderia ter um jogo dessa natureza. E fomos para o jogo com essa orientação. Sabe-se lá se a orientação chegou nos demais. Sabe-se lá se essa orientação foi aplicada hoje pelo árbitro. Porque na minha avaliação, eu acho que esse e-mail não chegou no árbitro. O que demonstra uma total desorganização. Vejam bem, o que se custava fazer essa alteração de normativa após ou a próxima rodada, para todos os clubes se organizar, inclusive para fazer as orientações técnicas necessárias para o nosso grupo de jogadores.
Se não bastasse isso, por volta das 18 horas, nós recebemos um outro e-mail com uma normativa, e aí confesso para vocês que nós sequer tivemos a capacidade de aprofundar a leitura, porque já estávamos em deslocamento para o estádio, dando conta de novamente alterações das regras do campeonato 24 e 25, falando também da interpretação de bola na mão. Ora, senhores, será que o árbitro tinha capacidade de fazer essa interpretação daquilo que recebeu hoje? Na minha avaliação, por tudo que a gente viu hoje, ele não tinha conhecimento de nada que foi posto hoje pela própria CBF. Bom, se não bastasse tudo isso, nos 10 primeiros minutos tomamos 2 cartões amarelos que na minha avaliação não precisava ter tomado. Que era uma questão interpretativa e, mais uma vez, o árbitro, na minha avaliação, se equivoca. Se não bastasse isso, aos 30 minutos, o vermelho no nosso zagueiro. E aí fica prejudicada qualquer análise do ponto de vista do jogo, porque aí se descambou o jogo, se acabou com o jogo. Se a gente avaliar os números, o número de faltas foi praticamente equivalente para as duas equipes. Nós tomamos 7 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. A equipe do Cruzeiro tomou 2 cartões amarelos. Ainda, voltando para essa normativa que nós conseguimos a toque de caixa explicar para o nosso pessoal, e se vocês enxergarem melhor o jogo com mais detalhe, vai ver que o nosso capitão em todo momento foi ele buscar a reparação de equívocos dentro do jogo e dialogando com o árbitro. Não foi aplicado para o time adversário. Ou melhor, ele deu amarelo para o nosso capitão, que inviabilizou que o capitão pudesse ter a altivez necessária durante o jogo para fazer as reclamações necessárias. E, por outro lado, em vários momentos, seja de falta, seja até mesmo do pênalti, que eu vou chegar lá, o time do Cruzeiro simplesmente fez um bolo na volta do árbitro. Não era o capitão que estava dialogando diretamente com o árbitro, contrário à norma que nós recebemos às 4 da tarde, e simplesmente foi desconsiderado por ele. Ele não deu amarelo para nenhum dos jogadores do Cruzeiro por reclamação. Nenhum. Se não bastasse tudo isso, a interpretação do pênalti, que na minha avaliação, na nossa avaliação, foi totalmente equivocada. Ele faz uma avaliação dele com base na construção que o jogo se apresentou, na pressão que o jogo se apresentou, e faz uma análise equivocada. Ainda bem que conseguimos superar isso também na adversidade, muito em razão da concentração dos jogadores que demonstraram em campo. Ainda, e é lamentável que a gente tenha que fazer esse histórico aqui de forma veemente, esse mesmo árbitro expulsou o Alan Patrick num jogo na Copa do Brasil contra o América e simplesmente deu um pênalti totalmente equivocado. Se não bastasse isso, num jogo contra o Vitória, esse mesmo árbitro, já no acréscimo do acréscimo, ele dá mais um pênalti para o time adversário e acaba com o jogo. Então é um histórico que nos preocupa demais, não é a tônica do que a gente pretende estar aqui, a gente quer verdadeiramente exaltar o nosso futebol, o nosso trabalho, aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia. Só que essas questões acabam estragando um planejamento e acabando, inclusive, com a convicção de algumas coisas que a gente tem sobre o futebol brasileiro, que precisa ser repensado imediatamente. Então era isso, eu fico à disposição para algumas perguntas. Continuando nesse assunto, pessoal, o que chama a atenção ou assusta é o timing, né? É o momento. E vocês não teve nenhum pré-aviso de possibilidade de mudanças, vocês em nenhum momento ficaram sabendo de que poderia chegar uma nova normativa com relação à arbitragem. Ou seja, a CBF não fez esse anúncio, a FIFA veio direto, mandou o documento, repassado provavelmente pela CBF, mas em nenhum momento vocês foram comunicados de que poderia haver algum tipo de mudança com relação à arbitragem de um jogo que começaria 3 horas depois. Absolutamente nada, e de forma silenciosa se manda por e-mail. Tipo assim, se leu, leu. Se não leu, tu não tem capacidade nem de compreender o que aconteceu. Nós recebemos esse e-mail por volta das 4 da tarde, e mais do que isso, que chamou muita atenção, é um documento que vem oriundo da FIFA, que vai para a CBF, e a CBF remete para todos os clubes. E vem um anexo, que é os termos da manifestação da FIFA
dizendo lá o porquê que eles estão aplicando essa nova regra da representação ser única e exclusiva pelo capitão. E datava esse documento de 22 de julho ou 23 de julho. Significa dizer, na minha avaliação, pelo que eu pude perceber, que esse documento já estava aí, circulando. Só chegou para nós antes do jogo. É um absurdo. É um absurdo. E por óbvio, a gente precisa dizer isso, todo o time, né, tem a sua palestra, suas informações com relação à arbitragem, como é a conduta, o histórico dos árbitros, embora a gente tenha que trabalhar com essas adversidades que aparecem e que não tem critério de árbitro para árbitro, a gente tem que fazer um estudo sobre os critérios de cada árbitro para poder estabelecer uma conduta dos jogadores em campo. E neste caso, sequer a gente conseguiu fazer isso em razão dessas normativas todas que apareceram. Não é a primeira vez que até o vice-presidente de futebol antigo, saiu o Becker, ele até se manifestou que botavam árbitros inexperientes em jogos do Inter, né? Laboratório em jogos do Inter. O árbitro do primeiro jogo também não foi bom no Inter e Cruzeiro, que o Inter venceu. Hoje também não foi bom. O Inter pretende representar junto à CBF e acrescentando o que deu para tirar de positivo do elenco do Inter com esse embate. Sim, nós vamos fazer uma representação, como sempre a gente faz, sempre buscando, na verdade a gente faz isso publicamente, mas a gente entende que a gente quer a melhoria, a gente quer que os processos melhorem, a gente quer que isso seja uma tônica para todos os clubes, não é só o Internacional que está prejudicado. Eu sei que acontece para vários outros clubes. E o nosso procedimento sempre é fazer um histórico dos acontecimentos e faremos um relatório do que aconteceu nesse jogo aqui e encaminharemos para a CBF. Espero que seja atendido, espero que seja compreendido e, mais do que isso, espero que outros clubes também possam se manifestar nesse sentido, porque eles devem ter recebido nos e-mails aí na véspera dos jogos. Então aí, os jogos acontecendo. E me chama a atenção mais, eu repito aqui, me chama a atenção se eles tiveram tempo de chamar os árbitros para explicar isso tudo. Se fizeram algum seminário para explicar essas novas regras, ou simplesmente jogaram como alterações. O que fica de positivo para nós, e a gente tem trabalhado no dia a dia, é o empenho, dedicação, a entrega, e isso não faltou hoje. Mesmo na adversidade, repito, que em outros momentos a gente não conseguiu dar a volta por cima, hoje demonstrou tudo isso que era necessário e o impacto que poderia gerar uma expulsão, o impacto que poderia gerar um pênalti, e mesmo assim o time teve capacidade de superação, capacidade mental de poder buscar ou segurar tudo o que aconteceu até o final do jogo. Pessoal, boa noite. Não é de hoje que a gente escuta essas reclamações contra a arbitragem. O Inter já perdeu campeonatos, né, com erros de arbitragem graves. E, bom, alguns árbitros até não apitam mais jogos do Inter, ou raramente apitam. Você citou, né, nominalmente, alguns jogos, né, que o Bruno Arleu de Araújo acabou prejudicando o Inter, e de fato, né, um deles acabou combinando numa eliminação de Copa do Brasil e o prejuízo que isso causa. Haverá um pedido formal para que ele não apite mais jogos do Inter, porque a gente sabe que o Inter vai à CBF, reclama e acaba nada mudando. Haverá uma mudança de postura nessa reclamação também perante a CBF? Lucas, a ideia é fazer um relatório de tudo que está acontecendo. Provavelmente tem mais coisas aqui que eu não devo estar lembrando para poder falar deste árbitro, dos erros que aconteceram. Nós vamos formular isso, obviamente, com o nosso jurídico do clube, formular isso com tranquilidade, para poder solicitar tudo aquilo que é necessário para a reparação do que aconteceu. Obviamente, nós não vamos reparar o jogo, o que aconteceu aqui hoje, mas reparar, pelo menos, que haja uma reflexão da CBF nesse sentido para que melhore para os próximos jogos.